Em nome de Jesus, dá sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Você pode se assentar por um instante. Há dois momentos em particular que me faz crer e desejar a volta de Jesus imediatamente. Uma delas é quando eu acompanho pela TV ou alguma notícia, alguma tragédia, onde você vê realmente se confirmando as profecias bíblicas e mostrando que a volta de Jesus é próxima. Então, quando começa muita notícia ruim, você começa até a desejar que Jesus volte logo, amém? E o segundo momento é quando a gente está num momento de adoração como esse, que você sente a presença de Deus de tal maneira que você pode clamar realmente, como nós cantamos, Maranata, vem Senhor, para que Ele venha nos tomar e nos levar para junto da sua glória, amém? Eu quero agradecer a todos, né, pela recepção, pastor, toda a equipe, toda a igreja. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Um abraço especial para pastor João Marcos, Midian, porque eles vão pagar o jantar de hoje. Brincadeira, é o contrário, né? Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, sem demora. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. E eu queria meditar com os amados na palavra do Senhor. E antes de entrarmos no texto, como foi apresentado, meu nome é Ednei. Eu sou paranaense de nascença. Nasci numa cidade chamada Matelândia. Mas lá ficava a maternidade, porque a cidade mesmo que eu cresci chamava Ramilândia. E depois, já na minha adolescência, eu mudei com a minha família para Hortolândia. Né, há um mistério nisso tudo, amém? E já com meus 19 anos, eu aceitei a Cristo, fui evangelizado por uma equipe de missionários da Jocum. Acredito que todos, a maioria conheça o que é Jocum, Jovens com uma Missão. E aqui, especialmente em Pinda, temos ali o João Marcos e o Midian. Sua família são os líderes da base da Jocum aqui em Pinda. Então eu fui evangelizado por alguns missionários, me apaixonei pelo estilo de vida deles e recebi um chamado de Deus naquele dia. Né? Fui evangelizado numa praça no centro de Campinas. E desejei, então, no meu coração servir ao Senhor. E fui, então, para aprender mais sobre missões em Jocum. E lá permaneci por 10 anos. Conheci minha esposa nessa caminhada missionária. Nos casamos. Né? Completamos esse ano 10 anos de casados. E temos um casal de filhos. O Guilherme, que tem 8 anos, e a Alicia, que tem 1 ano e meio. Não puderam estar conosco hoje, porque temos um compromisso lá com a igreja. Né? Elas estão lá, suprindo lá. E vem com os amados aqui, como foi apresentado também, os irmãos que vieram me acompanhando na viagem. E tem sido muito maravilhoso servir ao Senhor. E depois de servir esse período na Jocum, trabalhando como pastor auxiliar na igreja presbiteriana, lá também na cidade de Hortolândia, nós estabelecemos então um projeto missionário, né, uma igreja chamada Multiforme, onde nós pregamos o evangelho e instruímos lá os irmãos também a servir ao Senhor com amor, e acredito como a igreja aqui também o faz, amém? E um dos focos do ministério tem sido sexualidade. Nessa caminhada de missão, nessa caminhada com a igreja, servindo em alguns lugares, uma das coisas que eu vejo mais dificuldade para nós assimilarmos é a questão da nossa sexualidade. E quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando de sexo. Eu estou falando de muito mais do que sexo. Estou falando de identidade, estou falando de caráter, e é disso que eu estou falando. E eu queria ler um texto com você, para saber como que alguma disfunção na nossa vida
na nossa identidade pode gerar um estrago tremendo. Porque nós passamos a não ter referência e podemos assim dar um valor errado às coisas. Eu não sei se realmente é o valor do terno, né? Como o irmão falou, é isso mesmo? Então às vezes você fala assim, nossa, mas R$1.500 num terno, não é caro? O que eu posso comprar com R$1.500, irmão? O irmão já pensou no Xbox. Aleluia, né? Dá muita coisa. Aí você fala assim, eu não compraria R$1.500 no terno, até porque não vale R$1.500 no terno. Talvez você pode achar que não vale porque você não conhece o valor do tecido, a qualidade da costura e tudo o que envolve a confecção desse terno. E às vezes você olha para a sua casa, às vezes você olha para a sua vida, às vezes você olha para alguma coisa, você também não consegue calcular o valor daquilo. Por isso você age como age. Às vezes na nossa juventude nós não temos a noção do valor da nossa própria vida. E por conta disso nos vendemos por tão barato e por qualquer coisa. Mas o Senhor diz que você vale e vale muito. E isso que Ele quer te mostrar nessa noite. Capítulo 11, no versículo 30, de Juízes. É um texto de muita discussão dentro da teologia, e eu queria trabalhar um pouquinho com vocês, e eu queria usar esse texto como referência. Amém? Então eu queria pedir para a igreja, por gentileza, se colocasse de pé, só para lermos 2 versículos, em nome de Jesus. Livro de Juízes, no capítulo 11, a partir do versículo 30, diz assim: E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Amém? Pode se assentar. Eu acredito que todos conheçam esse texto, ou grande maioria, de muita polêmica. E a grande pergunta é: Jefté realmente sacrificou a filha dele? Porque esse homem é um homem valente, nós vamos ler no texto. Ele é um homem corajoso, ele é um homem que amava a Deus. E Deus não pediu que ele fizesse um voto, mas ele fez esse voto ao Senhor. E qual era o voto? Se ele vencesse os inimigos, quando ele voltasse da batalha, a primeira pessoa que saísse da sua casa, o que ele ia fazer? Oferecer em holocausto, sacrifício queimado ao Senhor. E seguindo o texto, depois você pode ler, ele ganha, ele vence, e quando ele volta para casa, quem é que vai recebê-lo? A própria filha, que sai com alegria, e ela não sabia do voto que o pai tinha feito. Tanto que Jefté, ele chora, ele se lamenta, porque agora ele tinha que cumprir o voto que ele fez ao Senhor. Agora, e depois, na sequência do texto, dá a entender sim que ele sacrificou a filha. Agora eu fico pensando, o que faz um pai sacrificar a filha, matar a própria filha, mesmo que seja para oferecer ao Senhor, mas ali o Senhor não havia pedido. No caso de Abraão, Deus pediu o sacrifício, e quando ele ia consumar o ato, Deus interveio ali, então não aconteceu. Mas aqui Deus não pediu nada para ele. E eu fico pensando, o que faz um pai oferecer a própria filha em sacrifício? Por que será que ele fez isso? Você já parou para se perguntar? Será que quando ele fez o voto, eu não sei mais quem morava com ele na casa. Alguns dizem por aí que quando ele fez o voto, ele ficou pensando que quem sairia da casa dele era a sogra. Porque a sogra, talvez curiosa para saber quem estava chegando, saísse. Quando ele fez o sacrifício, ele pensou assim, ela vai sair primeiro. Será que era outra pessoa? Mas a Bíblia fala que ela era filha única. E como filha que amava o pai, quando o pai voltava da guerra, é lógico que ela sairia ali para encontrar o pai e saber que está tudo bem.
Então, por que será que Jefté fez isso? Capítulo 11, versículo 1. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, amém? Era um guerreiro valente. Ele foi levantado como juiz para julgar as causas do povo. Mas diz a sequência do texto: sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Olha só, Jefté nasce, e a palavra diz que ele era um homem guerreiro e valente, e ele nasce fruto de um relacionamento do pai dele com uma prostituta. Começa aqui o problema. E há um conflito dentro da família, porque nem a esposa de Jefté aceita, ou melhor, a esposa de Gileade, o pai de Jefté, aceita aquela criança, como também os irmãos dele, por parte de mãe, ou melhor, por parte de pai, também não aceitam. E esse menino é rejeitado. E diz ali que eles chegam a dizer para ele que ele não tem direito à herança da família. Que não é uma verdade, porque a herança vem por parte de quem? O pai. Então, legalmente, ele tinha direito à herança. E o que não aparece no texto também aqui é a ação do pai. Só fala que o nome dele é Gileade e que ele traiu a esposa e teve um filho, fruto de um relacionamento extraconjugal. Mas os irmãos dele o expulsam de casa e você não vê o pai no texto agindo, impedindo ou fazendo qualquer coisa. E segue dizendo, ainda no versículo 3: então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. E ele então, expulso de casa, ele se une com alguns homens de não muita boa fama e forma ali o seu exército. A minha pergunta para você, olhando agora para o início daqui do capítulo 11. Qual era o valor da família para Jefté? O que era a família para ele? Qual era o referencial de família que ele tinha? Não era muito bom, não é verdade? Desde a sua infância, rejeitado pelos irmãos, o pai não interfere na situação, sua mãe é uma prostituta. E ele é mandado embora de casa sem direito a nada, e ainda ele encontra como amigos aqueles que o acolhem, um bando, um monte de bandidos. E quando eu olho lá na frente, ele oferecendo a filha dele, por mais que ele a amasse, talvez ele não sabia realmente qual era o valor da família. E é isso que acontece conosco todos os dias. Talvez eu não conheço a história de ninguém aqui, mas você analisando a sua história, talvez você tenha por certo que aquilo que aconteceu com você foi o projeto de Deus e tinha que ser assim mesmo. Talvez aquela decepção, talvez aquele abandono, talvez aquele abuso, talvez a solidão faz parte da sua vida. E por conta disso você não dá valor a coisas que você deveria dar muito valor na sua vida. E eu queria entrar então no assunto. Eu queria falar um pouco da formação do caráter do ser humano. E como é que nós aprendemos a lidar com as dificuldades da vida. E também quem são, ou o que Deus usa para nos levantar nessa terra como homens e mulheres de Deus, amém? Porque quando eu assisto a TV, quando eu assisto o jornal, qualquer coisa, eu vejo lá que essa juventude está condenada. Nós fazemos um trabalho de evangelização na Fundação Casa, e você vê lá aqueles rapazes, aqueles jovens, você olha para a carinha deles, assim, você acha que aquele rapaz não consegue trazer do mercado 5 quilos de arroz, de tão franzino que é. Mas você vai ouvir a história dele, é estuprador, é assassino, é ladrão, e está lá pagando pelos seus erros. E é o que eu ouço da sociedade, que essa geração está condenada, está perdida. Mas o que eu ouço do Senhor é dizendo que essa geração é a esperança dessa terra.
É o que Paulo fala para Timóteo, dizendo assim: não despreze. Não permita que desprezem a tua juventude. Porque você foi chamado para ensinar, para repreender, tenha postura. Amém? E eu queria começar do começo. Como é que faz neném? Como é que faz neném, gente? Você não aprendeu isso? Sim, a cegonha. Aí o irmão ali respondeu direitinho. Hã? Né? Pela união de corpos. Então, através da relação entre o homem e a mulher, havendo a fecundação do óvulo, a partir daí começa um novo ciclo, a geração de uma nova vida. É um novo ser humano. É o projeto de Deus, o projeto mais ousado de Deus. Eu e você. Começa dentro da família, ou deveria. Amado, a Bíblia começa em Gênesis falando da família e termina em Apocalipse falando de família. Em Gênesis começa falando da criação de uma família e em Apocalipse termina com as bodas do Cordeiro, que é um casamento com a igreja dele. Amém? Então, como que é a formação? O homem e a mulher ali, eles então juntos, no seu relacionamento, né, eles geram uma criança. E a minha pergunta é, quando a criança nasce, ela tem noção da sua sexualidade? Quando uma criança nasce, ela sabe se é menino ou menina? O que você acha? Uma criança quando nasce, ela sabe assim, eu sou menino? Ou ela pensa, eu sou menina? Ou ela pensa assim, eu sou gay? Você acha que uma criança tem esse entendimento? Não, não tem esse entendimento. Porque você consegue identificar assim o gênero da criança olhando por aquilo que está visível. Se ela tem o pipi, ou se ela não tem o pipi. Né? Quando a minha esposa estava fazendo ultrassom, e a doutora, eu nunca entendi ultrassom, é só mistério das mulheres, ou é muita vontade de ver o negócio mesmo. Que então, aí quando estava fazendo, a minha filha e a doutora falou assim, é menina. E eu falei, eu não estou vendo. E ela falou, olha aqui, tem um hamburguinho. Falei, que é isso, doutora? Eu respeito com a minha filha. Hamburguinho. Mas a criança, então, ela nasce, ela não tem essa noção. Ela não sabe da sua sexualidade. E não é possível, não existe, a ciência não prova, ninguém consegue provar que alguém nasce já com a sua sexualidade definida. Porque isso tem que ser gerado, ensinado. E quem é que ensina a respeito da nossa sexualidade, amados? Quem que ensina o menino a ser homem? E quem ensina a menina a ser mulher? O pai também. E eu queria falar para você do valor da família, o valor que você tem e o quanto Deus quer te usar. Porque o homem, ele gera no menino a masculinidade. E o homem também gera na menina a masculinidade, a feminilidade. E não só a sexualidade, mas inclusive o gênero. Quem define se vai nascer macho ou fêmea, quem que é? É o homem. Lembra quando você estudava e você achava que aquilo não ia prestar para nada, negócio dos cromossomos X e Y? A mulher, ela tem cromossomo o quê? X, X. E o homem, X, Y. Quando o homem, na relação, compartilha X, a mulher só pode compartilhar X, então vai nascer menina. Quando o homem compartilha Y e a mulher compartilha X, vai nascer menino. Embora o homem não tenha controle, nem a mulher tem controle de definir isso, o homem não pode falar assim, vai Y, vai Y, vai Y, não dá. Né? Não faz. Embora tenha algumas irmãs que mandam sentar, tem negócio de lua,
que na lua cheia, nessas coisas assim, né? Mas não tem como a gente descobrir como é que faz menino ou como é que faz menina. Mas depois de feito, então agora tem uma grande responsabilidade, o pai e a mãe, de instruir essa criança para que ela se torne alguém realmente a qual Deus sonhou e planejou para que se tornasse. Então começa ali até os 5 anos de idade, nem o menino nem a menina têm qualquer noção de sexualidade. Agora, a partir dos 5, 6 anos, a criança ela começa a observar e comparar. É aquela idade onde o menino, ele gruda no pai e a mãe fica brava. Porque ela fala assim, eu carreguei 9 meses na barriga. E agora fica assim, grudado com o pai. Né? Não quer mais beijo, não quer mais cheiro. Né? E quando vai abraçar, ele entra no meio e fala assim, não quer que os dois se relacionem. É porque eles começam a ter noção de sexualidade. Não erotismo, é diferente. Essa questão do erotismo só vem na puberdade. Embora hoje com a mídia aí, você vê crianças de 5, 6 anos totalmente erotizadas. Porque elas são ensinadas com erotismo. Mas não tem nada de erotismo uma criança. Então o pai, ele vai trazer o menino para o mundo masculino. Porque quando nós nascemos, a criança, ela acha que ela é um órgão da mãe. Sabia disso? A criança, ela tem esse sentimento de que ela faz parte da mãe. Então ela nasce no mundo feminino. Então o pai tem que pegar o menino e tirar ele do mundo feminino e trazer ele para o mundo masculino. E o pai tem que participar. Eu usei da outra vez aqui, eu acho exemplo de criança brincando no parquinho. É muito legal, né? Quando o menino caiu, arranhou o joelho e começa a chorar. O que a mãe faz, gente? Desesperadamente. Ela sai gritando e chega lá, pega o filho, abraça, e cheira e beija e assopra. Aí a criança chora até mais, né? Assim que ela assim, fica mais comovida. Acho que ela fica mais preocupada. Não, achei que era um arranhão, parece que é fratura exposta, né? Porque a mãe, ela, né, aquela coisa de proteção. Agora o pai é diferente. No parque brincando, a criança começa a chorar porque ralou o joelho. Aí o pai, depois de 15 minutos, percebe que é o filho dele que está chorando. E aí ele olha. E quando ele olha, ele bate o raio-x e ele vê que não é nada grave, o que ele fala? Levanta, menino. Você é um homem ou um saco de batata? Não é mais ou menos assim? Né? E aí o menino está lá e fala, não rapaz, é esse mesmo, que é isso e tal, vem cá. Aí o menino sobe na árvore e não consegue descer. Pai. E aí o pai vai.